Bom, gente, eu tenho demorado um pouquinho para trazer os meus vídeos, mas né, nem sempre tudo acontece como a gente quer, como eu gostaria, às vezes também como precisa, e tudo conforme aqui a determinação do nosso Deus, né? Encontramos dificuldades, temos que ter fé, coragem, para a gente poder seguir, senão a gente desanima e isso jamais pode acontecer, tá? Se sentir que está fraquejando, ore ao nosso Deus, Ele é o único que pode nos socorrer em nossas dificuldades, seja ela qual for, tá? Desde que seja para o bem, tá bom? Então, estou trazendo aqui uma invenção orientada também pelo meu Deus, meus riscos, tá? E vou fazer de forma bem simples, você vai amar, ficou muito lindo. Boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para os nossos trabalhos. Olha, aqui eu estou usando o amarelo limão, tá? Pouca tinta, tinta diluída. Estou com a brochinha aqui, número 0 ou a número 2. Você pode fazer esse primeiro preenchimento com a brochinha, tá? Aqui, ó, bem tranquilo, mas veja que meu pincel, olha, acompanha o desenho dela, tá? Aqui tem um pingo apenas, um pingo, tá? Mais clarinho, é pouquinho também, olha. Vou lavar o pincel com o vermelho tomate, pego a tinta com o pincel em pé assim, ó, porque molha apenas as pontinhas dela, ela já é toda arrepiadinha. E aqui me ajuda bastante, tá? Com clareador. Esse aqui é o vermelho tomate. Aqui eu tirei uma folhinha que mais pegou por cima da maçã. Não tem problema. Pode, aqui você decide se ela fica faltando um pedaço, ou da maçã ou da folha, tá? Tanto faz. Depois pode até mesmo pintá-la de verde por cima. Não esquece que tem um pedaço aqui, gente. É uma maçã dentro de uma flor. Aqui tem um pedaço da pétala dela que ficou aqui atrás, eu tirei, tá? Que eu tirei a maçã, tirei a flor, tirei a maçã, depois fui vendo o que botar aqui, tá? Então, primeiro eu quero pintar a maçã, porque assim eu me encontro melhor numa cor que combine na minha flor, tá? Com a minha flor. Então, eu já começo aqui com o vermelho tomate. Olha, eu vou deixar um pedacinho aqui desse molinho, da onde sai o cabinho dela, sem tinta, tá? E já venho também aqui uma parte mais escurecida, veja que, olha, eu vou preencher essa maçã com esse vermelho tomate, mas não toda, um pedaço ou outro. Cuidado aí para não borrar a florzinha. E vou caminhando por aqui com ela. Olha, só nessa marquinha, onde, tá vendo? Eu deixei a marquinha aqui pra gente não se perder tanto, tá? O vermelho tomate, vou subindo também com ele, olha só que pingo de tinta. Vou fazendo assim agora, olha, aqui, mais nessa parte aqui, ó, do meio, central dela, porque aqui é quase linha reta, né? Então, vim e vou subindo um pouquinho, já vou riscando e vejo que apesar de ser brochinha, mas olha só, ela faz o movimento que a gente quer fazer com o pincel. Quem domina aqui o pincel é você, tá? Não pode deixar, né, o pincel te dominar aí. Vou avançar um mínimo aqui, pra cima desse amarelo. Aqui bem pouco, clareador, ó, bem pouco. Aqui, linha reta.
aqui, eu sigo o desenho dela. Não passo, tá vendo? A mão sobre leve aqui, ó. Na hora de passar o... sobre... Ai, desculpa, esse amarelo. Com o vermelho púrpura, agora eu vou pegar ralinha que só, ainda uso clareador, tá? Olha, bem ralinha, se deixar até escorre aqui. Só não pode escorrer no tecido, tá? Agora eu vou seguir aqui um pouco também sobre esse pedacinho que eu fiz com o vermelho tomate, porque esse pedacinho aqui é mais sombreado. Então, olha que eu vou seguindo também o desenho dessa maçã, olha só, subo e desço, tá? Aqui a mesma coisa, olha, opa, confusão de tinta vermelha, aqui a mesma coisa, ó, só por aqui e vou também arrastando ela um mínimo aqui para cima. Nesse pedacinho aqui é um pouquinho mais sombreado, gente, mas depois eu preciso vir com o pincel, porque tem um detalhe bem clarinho ali, tá? Olha, sempre movimento do pincel, tá? Esse pingo do púrpura. Então, você está vendo que o pincel não influencia aqui, tá? Brochinha, pincel, isso tudo aqui é conforme você vai lidando com a sua ferramenta. Beleza? Vou lavar esse pincel. Vê que aqui eu passei a tinta sobre o amarelinho, mas apagou. Aqui eu não vou deixar apagar tanto. Agora eu venho com o vermelho vivo, tá? Vou pegar aqui, olha, um pouco ao redor desse bigodinho, eu chamo ele de bigodinho, gente, porque é um bigodinho, né, quase. E veja aqui, ó. Aqui, ó. É lindinho. Aqui, não cubro todo esse amarelo limão. Olha minha mão sobre leve nesse amarelo limão. Aqui é linha reta. Mas dá para você escutar o barulhinho do pincel? Pois é o movimento que eu estou fazendo com ele, tá? Um pouquinho sobre o púrpura com o tomate. Opa! Mais ou menos, tá vendo a marca aqui? Mais ou menos desta marca, olha, eu vou subir com essa tinta, o mínimo também. Um pouco do clareador para me ajudar aqui. Mais clarinha aqui na frente. Olha, aqui tem um risco do lápis, a gente vai tirar ele com o mínimo do vinho, tá? Pra frente e para trás. E assim eu vou trabalhando essas tintas de tom mais forte com essa que eu estou passando agora. Bem branquinho, quase aparecendo o tecido, por ser pouquíssima tinta. Sem lavar o pincel, um pingo, olha só, do vinho. Não lavei o pincel, tá? Porque também na hora de passar aqui, eu falei, né, que tinha um ladinho aqui bem trabalhadinho, mas escuro, não é sombra, é a cor dela, tá? Aqui eu tô seguindo a cor dela, olha, de baixo pra cima, de baixo pra cima, olha
Olha só, o mesmo movimento que eu fiz com o vivo, agora eu faço com ele, com o vinho, tá? Viu? O vinho, a confusão, né? E aqui também, ó, meio que envezado, tá? Olha, o pincel quase não encosta no tecido, gente, quase não encosta. Brinca com seu pincel, tá? Com esse vermelho vivo, eu vou trabalhar aqui, olha, ao redor dela. Preciso que ela esteja, né, mais clarinha por aqui, por conta da folha, da florzinha, tá? Aí sim gera uma sombra. Aqui também, olha só que eu vou escurecer ali esse cantinho da flor, mas preciso separar minha maçã da flor, tá? Aqui é o vermelho vivo. Estou com um pincel grande, porque a ordem do fator não altera, tá? Então, aqui o que você vai fazer com o pincel pequeno, você vai fazer com o pincel grande. Só que você aí é um controle, né, que precisa ter na mão, tá? Olha, vermelho vivo no ladinho do pincel, vermelho vivo, viu que as manchinhas que eu fiz estão aqui, não vou apagar. Cuidado com a florzinha. Aqui está, olha, no tecido puro eu pinto agora, não precisa pegar o clareador, pelo menos eu não estou pegando aqui, mas se você achar legal, necessário, tá? Apenas agora arrume, não é tinta, tá? Não é tinta, é pingo de tinta. Olha, o vermelho vivo. Vou subindo com esses riscos. Olha, só o mínimo, tá? Vermelho vivo. Vou deixando aqui. Olha, o vermelho vivo. Não deixe ele embolado. Vermelho vivo. Vermelho vivo aqui. Porque ele vai secar sobre essas tintas. Essa tinta de cor forte. Então, não vai ficar tão aberto, porque esse vermelho vivo é aberto, né? Lavo o pincel, venho com o pincel número 2. Vou arrumar aqui direitinho, olha, aquele pedacinho que eu disse que estava no tecido puro. Eu arrumo agora, aqui, ó, ao redor da folhinha. Lavo o pincel com o amarelo ouro. Ponho a tinta e espalho com o ladinho dele. Amarelo ouro. Ponho a tinta e espalho. Cobriu uma boa parte ali do cabinho, mas não tem problema. Um pingo, gente, da tinta branca, olha, na pontinha do pincel, ainda vou deixar aqui. E vou riscando aqui em cima, olha, sobre o amarelo ouro, tá? Olha a pontinha do pincel. Na pontinha do pincel. É o mínimo de tinta, gente, é o mínimo. Esse amarelo ouro aqui, depois o marfim,
também dar uma arrumaçãozinha aqui, tá? Na pontinha do pincel, tinta praticamente nenhuma. Pra cá ele cresce um pouquinho, pra cá ele diminui. Limpo o pincel com cuidado. É um mínimo de tinta branca, tá? Já passo sobre esse amarelo, que é pra ficar uma corzinha. E depois a gente clareia, porque ele tem um ponto de brilho, né? Olha que vai secando. A gente vai passando, ela vai secando. Limpei o pincel. E aqui, ó, no zigue-zague, subo e desço, subo e desço. Normalmente, né, essas manchas da maçã, ela é assim mesmo, igual um zigue-zague. Lavei o pincel, sequei e vou unir essa tinta branca a essa aqui, ó, amarelo ouro, tá? Com um pingo mesmo do vinho, do bigodinho, né? E vou, olha o pincelzinho como vem, ó. Não pego nela toda, tá? Agora eu vou... Pego, limpo o pincel. E ela tem uma manchinha, lembra que eu fiz uma manchinha aqui, né? Mas devido às outras tintas se apagaram. Ficou embolado ali, não pode. Lavei o pincel aqui, tá vendo, ó? Venho no vermelho vivo e arrumo aqui, ó. Acrescentou aqui um pouquinho. Vim agora e estou arrumando. Com o pingo da tinta branca, olha, na pontinha do pincel, vou acertar aqui, que eu apaguei. Com esse pingo aqui, ó, do vinho, ó, esta voltinha dela aqui, entre aquele amarelinho com o branco que eu passei aqui, olha, eu vou trabalhando essas tintas aqui, ó, tá? Essa tinta, essa não, essa, né, ó, tá vendo? Entre, vou passar aqui ao redor da folha, passei, viro o pincel e entre esses riscos aqui, eu vou passando também só um pouquinho desse vinho. E todos os meus movimentos levam, com o pincel, levam aqui pra dentro, tá? Olha, só que pingo. E acerto aqui. E vou dar uma circulada aqui, ó. Pouquinho também, ó. Pouquinho, tá? Mais um pouquinho aqui. Porque tem uma flor ali embaixo. Do mesmo jeito, eu faço nesse pedacinho aqui. E desse pedacinho de contorno eu puxo, tá? Na direção da folhinha e um pouquinho mais acima, eu passo esse vivo, tá? Olha só, é um pingo, tá, gente? É um pingo mesmo. Mas não deixa ela parada aqui também, não, olha. Aqui. E vou com o ladinho do pincel.
rapidinho, né, para não secar aqui. Entre os risquinhos que eu fiz com o vivo, com o vinho, olha, eu venho com esse pincel em pé, ó. E aqui você já vai formando esses risquinhos que ela tem, tá? Olha, aqui é um pingo da tinta Vivo. E veja a corzinha que ela vem criando aqui, ó, sobre o amarelo ouro com a tinta branca, muito bonitinho, tá? Se você quiser clarear mais um pouquinho esses riscos, fique à vontade aí, tá? Aqui, um pensamento do vinho. É um pensamento, tá, gente? Não cubro todo esse vermelho vivo, nem daqui e nem daqui. Dá uma trabalhadinha nele aqui, diminuindo a intensidade desse vermelho vivo. Olha aqui, pincel sujo do vinho, pincel sujo do vermelho vivo. E não cubro, tá? Todo. Apenas eu vou tirar um pouco esse aberto, né? Do vermelho vivo. Pouquinho só do amarelo ouro. Olha, subindo e descendo, subindo e descendo. Pinguinho só do amarelo ouro, subindo e descendo, subindo e descendo. O amarelo ouro sobre o vivo fica muito bonito, tá? Beleza. Esse lado aqui da flor é mais sombreado, pode reparar que eu escureci mais esse lado do que desse. Gente, aqui, ó, fui tirar o risco da folha aqui. O lápis pegou aqui em cima. E da maçã é mais clarinho, mas é um claro sem a tinta branca, tá? Por isso aqui eu estou clareando mais aqui um pouquinho com amarelo ouro, com o vermelho vivo, porque realmente dá uma coisinha legal. Só o que não pode acontecer agora é eu ficar passando tinta sobre tinta, senão eu não consigo, tá? Enquanto isso, com o sépia, pincel da Condor de cabo vermelho, esse aqui é o 0. Eu vou fazer o cabinho. Esse cabinho ali é meio vermelhinho, por isso que eu não liguei de passar tinta aqui, tá? Aqui é o sépia. Ele é marronzinho com um pouquinho de vermelho, por isso aqui, cuidado, ó, tá? Olha, veja que conforme eu passo o pincel aqui dentro, eu tiro a tinta, deixando só a manchinha, tá vendo, ó? Aqui no meio, ó. Limpo o pincel e vou tirar o sépia aqui do meio. Esse vermelhinho dela vem até aqui, ó.
pouquinho do clareador, porque tá no tecido puro, tá? Olha só. Pingo do sépia. E depois pode dar uma escurecida aqui. Escurecida não, gente, desculpa aí. Depois faz um contorninho com aquele pincel pequenininho, próprio para contorno, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é 2 zeros. Esse aqui é o 2 zeros da Conda, tá? Aqui eu estou contornando com o sépia. Porque ele, ali pra mim, se apresenta assim, contornadinho, tá? Aqui posso fazer, ó, um contorninho aqui no bigodinho, tá? É um bigodinho, gente. Aí só vou limpar aqui, ó, o pincel, tá? Olha só que pingo, ó. Ó, o pincel também sobe e desce devagar, que esse pincel aqui é muito fraquinho. Ele não aguenta, não, tá? Lavou o pincel. Com o pincel, esse aqui é o 6, também do cabo vermelho da Condor. Esse pincel, ele não serve para pintar o tecido assim, tá? Mas para fazer detalhes pequenos, eles servem para trabalhar sobre outra tinta, tá? Aqui tem as costas do pincel, tá? Ó, sujo de um lado e passo o outro. Olha só, meio que envezado, meio de lado, tá? E agora vou subindo e descendo como eu fiz com o outro, tá? Ó, só espalhando essa tinta. Ela vai secar ali. Se for necessário, volta fazendo a metade disso aqui, só aqui no meio com a tinta branca. Esse aqui é o 0, porque aqui também tem um pedacinho branquinho, ó. E vem até aqui pertinho do cabinho. O primeiro aqui, ó, vem. E os outros aqui ficam, ó, pela metade. Que ao redor, aqui, ó, bem nesse pedacinho, tem uma manchinha branca, deixa. Quase nada. Então, lavo esse pincel. Pego a tinta com o pincel em pé também. Pinguinho do clareador. Limpo com a tinta pro lado de fora, voltada aqui pro lado do tecido. Tinta voltada pro lado do tecido. Pego a tinta, limpo. Vou espalhar totalmente essa tinta branca aqui que eu tô fazendo aqui, tá? Ó, molho só um pouquinho. Vou limpar, pegar uma tinta que não esteja tão emboladinha, porque vai ficando abertinho, ó. Molhei ali. Sobre esse vivo aqui, pouquinho.
tá? Aqui embaixo não precisa, pelo menos não por enquanto. E agora, pingo dessa tinta branca, ó. Eu só vou... É um desenho, por isso a gente pode brincar aqui, ó, à vontade com o nosso desenho, tá? À vontade, gente, olha, sem medo de errar. Bom, gente, espero que você esteja gostando dessa pinturinha. Como eu disse, isso aqui é uma invenção da minha cabeça. Sou eu mesma que monto os meus riscos, meus desenhos, tá? Mas olha, eu tenho um Deus que me auxilia aqui nos meus momentos, nas minhas horas de descobertas, tá? Faça assim você também. Peça para Ele. Ele é o único que vai te ajudar de verdade, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus. Agradeço a você que se inscreveu. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.